Olá, amigos, espero que estejam todos bem, com saúde, protegidos. Nós estamos aqui nos encontrando mais uma vez de forma virtual, mas de uma maneira interessante, para podermos continuar essa ideia de sempre trazer um tema novo. Claro que dentro da doutrina espírita, né? E principalmente um tema que seja atual, enfim, aqueles temas que estamos vivendo. E hoje nós vamos falar sobre o tempo, né? Esse nosso aliado, mas também muitas vezes pode se tornar o tirano das nossas vidas. Bem, primeiro nós temos uma relação absolutamente racional com o tempo. Eu estava ouvindo uma palestra do psicólogo Rossando Klinger. Ele, como psicólogo, trata desta forma que nós temos a percepção absolutamente racional do tempo em função das horas, dos dias, enfim. Isso tudo foi criado para que possamos nos colocar dentro de um contexto. E inclusive ele menciona uma visita a um hospital psiquiátrico, onde nas portas estão sempre colocados qual é o dia, o mês e o ano em que as pessoas se encontram. Por quê? Um dos maiores desequilíbrios emocionais que o ser humano pode ter é essa desconexão, isso nas palavras dele, com o tempo. Olha como isso é importante, nós nos situarmos em relação ao momento, né? Nós vivenciamos isso ao longo da nossa existência de uma maneira até sem perceber. Mas dentro do contexto que nós vivemos hoje, desse cenário em que de repente, há cerca de um ano, um pouco mais, tivemos uma certa sensação de que o tempo parou, ele teve, entre aspas, que parar. Nós começamos a rever essa relação com o tempo na nossa vida. Bom, então primeiro existe o tempo nosso, o tempo das nossas expectativas, aquilo que nós esperamos para a nossa vida, que de repente também muita coisa teve que ser adiada, muitos planos modificados, cancelados. Estamos falando numa ótica mais otimista e positiva, porque tivemos muitos irmãos, como temos ainda, que mudaram significativamente as suas vidas, ou como até foi o caso de muitos, tem sido, né, que vieram a falecer, a fazer sua passagem para o plano espiritual. Então nós sabemos que houve uma mudança muito grande nessas relações, nós estamos inseridos, né? E isso nos trouxe, claro, consequências psicológicas. Aliás, vale lembrar, como muitos médicos e psicólogos têm orientado, que se não estamos bem, devemos procurar ajuda sim. Nós temos a ajuda espiritual, em parte está aqui na nossa busca pelo conhecimento, por entender mais religião, filosofia, mas existe a ciência. Então nós temos que fazer essa busca pela saúde emocional, pela saúde psicológica, porque ela reflete diretamente em nossa saúde física, é claro, e vice-versa. Se não estamos bem fisicamente, também ficamos abalados emocionalmente. Então é importante ir buscar essa ajuda, além daquela que nós chamamos da espiritual, a ajuda médica, sim, psicológica. Afinal, esses profissionais, eles se especializam e estudam
com esse intuito. E a ciência evoluiu, a psicologia, a psiquiatria, descobriram muitas coisas sobre nós, sobre as nossas dificuldades, e elas acabam nos auxiliando para termos uma vida melhor. Principalmente em um momento em que as relações diretas com os dias em que vivemos têm transformado as nossas vidas. Bom, esse é o nosso tempo, mas é aquele outro tempo que é o chamado tempo de Deus. O tempo de Deus nos parece muito distinto daquele das nossas expectativas, das nossas ansiedades, do que nós planejamos, do que nós queremos, e muitas vezes dentro de um contexto ainda imaturo, nós temos os nossos desejos, e o nosso tempo não equivale àquele que Deus realmente preparou para nós. Por que isso? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para aquilo que queremos. Reparem, quando nós somos muito jovens e por anseio na juventude nós queremos certas coisas, nós almejamos e não estamos prontos para aquilo. Então, temos pais ou familiares que nos orientam, olha, isso você ainda não está pronto, olha, agora não é hora. E nós normalmente nos rebelamos muito com isso. Passado o tempo, nós vamos entender que se aquilo tivesse acontecido, se tal situação tivesse ocorrido, talvez tivéssemos incorrido muito mal, né? Talvez tivéssemos passado por situações muito difíceis ou consequências bastante graves. Por quê? Porque não era o tempo. Então, vamos analisar o tempo de Deus, que não é exatamente o tempo nosso. Nós temos, sim, um tempo de vida, um tempo relativo à nossa estrutura física, mas o tempo de Deus é o tempo da eternidade. E Ele nos deu justamente vamos dizer assim, esses dois polos, que é o material que nós sentimos e ansiamos pelos nossos sonhos, os nossos desejos, e aquele que é eterno, imortal. Mas por que nós vivemos nessa balança que muitas vezes é conflituosa? Justamente porque nós temos que aprender. Nós temos que aprender e entender o que é o nosso material aqui, passageiro, e o que é eterno. E buscar esse equilíbrio. Mas poderia ter sido mais simples. Poderia. Eu concordo, poderia realmente. Poderia ser que entendêssemos com mais facilidade aquilo que queremos e o que realmente deve ser. Aquilo que temos anseio por e se é realmente o nosso momento. E também o entendimento de que o nosso tempo material está passando e que também nós não podemos desperdiçá-lo. Nós não podemos jogar fora o tempo que temos. Quantas pessoas nós ouvimos dissesse, se eu tivesse aproveitado melhor. Mas o que é isso? O que é esse aproveitar melhor? O que é fazer da nossa vida algo realmente proveitoso? Será que é viver como se não houvesse amanhã? Quando amadurecemos, nós vamos percebendo que não é isso. Será que vamos pensar, eu gostaria realmente de estar num paraíso e não fazer mais nada e aproveitar, entre aspas, a vida? Não, nós estamos aqui para o trabalho, nós estamos aqui para a ação, seja ela qual for. Então, esse tempo nos é importante,
mas também é o tempo que nós temos que refletir sobre a eternidade. Então lembrem-se, vamos nos lembrar dessa balança na qual fomos colocados para achar o equilíbrio entre o tempo material e esse tempo de eternidade divino, que muitas vezes é complexo de se entender. De fato, ele vai além do nosso entendimento muitas vezes, mas faz parte de nós, porque nós somos seres eternos. Então não podemos esquecer disso, não podemos nos apegar só ao que temos aqui. Temos um longo caminho pela frente e viemos para traçá-lo bem, porque quando nós voltamos para essas lições que temos entendido com os nossos amigos palestrantes, que falam da paciência, que falam justamente também do trabalho, dos trabalhadores da última hora, fica claro que nós já desperdiçamos algum tempo na nossa evolução. Nós já nos acomodamos muitas vezes dentro dos nossos, vamos dizer, dos nossos pontos falíveis, das nossas questões mais críticas que não conseguimos ultrapassar, mas que agora é chegado o momento. Afinal de contas, como já dissemos, se estamos passando pelo que estamos, é porque já combinamos isso lá atrás, nós somos sabedores de todo esse processo, aceitamos o desafio e cá estamos. Agora, o que não podemos, não devemos deixar acontecer é que ansiedades ou sentimentos ruins tomem conta de nós, em função desse desajuste, muitas vezes, que nos encontramos. É claro, cada um tem a sua história, cada um tem passado pelos seus percalços, pelas suas dificuldades, desafios de todos os tipos, nós sabemos disso. E lembremos-nos que é a nível planetário. Não é só a casa de cada um, o bairro de cada um, a cidade de cada um. É um planeta todo passando pela mesma situação, guardadas as proporções dos povos, guardadas as proporções na forma em que cada um vive e como cada um reage. Mas somos todos humanos, temos todos os mesmos temores, os mesmos percalços pelos quais temos que passar. Agora olhemos com mais otimismo esse nosso desafio, porque ele é um caminho muito importante e é um passo muito significativo na nossa evolução. Por isso, aproveitemos esse tempo, os dois tempos, o tempo material que nós temos, é o que está ao nosso alcance hoje, e o tempo da imortalidade, que é essa brecha que Deus nos deu para pensar num amanhã muito melhor. Nós temos que buscar este otimismo através da fé, principalmente. Aí valem também as outras palestras dos nossos amigos que têm falado muito sobre isso, dessa necessidade de termos fé. A fé raciocinada, a fé que vem pela emoção também, né? Aquela crença muito forte e profunda de que vai ser melhor, de que há superação e que Deus nos criou justamente para essa evolução. Fica aqui eu gostaria de trouxe também um trechinho do livro das palavras de Emmanuel, psicografadas pelo Chico Xavier, no livro Pão Nosso. Esse livro tem umas passagens, como eu já comentei, bastante incisivas, né, bastante profundas sobre
os fatos da nossa vida. E é interessante porque ele foi publicado em 1950. Então, nós estamos falando de um livro do século passado, porém absolutamente atual. E aqui no item 8, ele nos fala sobre ansiedades. Nada mais atual, né? E assim ele começa: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é um trecho da primeira epístola de Pedro, capítulo 5. E ele nos esclarece: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano, ou seja, existe um tempo da própria natureza, como já sabemos que não dá saltos. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Então, nós não viemos aqui para ser um grupo de desesperados. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios, ou seja, todos os dias nós temos patrimônios a verificar e a vigiar e a reconhecer. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, como estamos vendo agora, as nossas paisagens se modificarem, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes da nossa atitude, muitas vezes inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores. Por isso, a importância da nossa oração, da nossa conexão com o que é superior, da conexão com Deus. Se você acredita em um santo, conecte-se com ele. Por que não? Se você tem uma crença em algo maior, esteja sempre conectado. Disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Porque há uma força muito grande em trazer e nos puxar para baixo. Sim, há. Não ouvides, porém, que a ansiedade procede sempre à ação de cair. Então não nos deixemos tropeçar nem cair. E se cairmos, vamos buscar ajuda de todos os matizes. A ajuda de amigos, a ajuda espiritual, a ajuda psicológica, médica. Mas busquemos a ajuda, porque temos todos essa oportunidade. E ainda temos esse tempo. Aproveitemos ele bem. Não vamos deixar para a eternidade. E também não vamos nos deixar ser atropelados pela ansiedade em relação a ele. Vamos buscar esse equilíbrio para vivermos de forma melhor por todos esses dias. Pelos dias que nos restam, pelo dia de hoje, porque tudo é uma surpresa, não é? Então fiquemos todos bem e que possamos nos encontrar brevemente. Até logo e um grande abraço a todos. Muito obrigada.